Olá, igreja, bom dia! Eu não sei como é que vocês estão, como é que correu a vossa semana, mas olha, eu estou cheia de energia e super feliz por ser domingo e ser a altura em que nós podemos louvar o nosso Deus juntos. Sabem, o livro dos Salmos é o livro por excelência dos louvores, da poesia e atravessa vários tipos de emoções. E provavelmente a tua semana, se foi semelhante à minha, atravessou vários tipos de emoções. Mas sabes, louvor não tem nada a ver com emoções de como eu me sinto, tem a ver com convicção, tem a ver com quem Deus é e nós declararmos quem Ele é. Eu gostava de ler o último salmo dos Salmos. O último salmo termina em High, em bora lá celebrar, bora lá louvar. E eu quero te dizer, se tu respiras, tu tens tudo aquilo que é necessário para louvar o nosso Deus. Diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muito grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo o ser que respire, louva ao Senhor. Então, eu estou a respirar, tu estás a respirar de certeza absoluta. Então, bora lá dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Louvor é nós podermos elogiar, é nós reconhecermos quem Deus é. Somos criação dele, nós fomos criados para isto, com este propósito de poder louvar e adorá-lo. Então, não dês desculpas, não dês, estou em casa, não estamos juntos. É verdade que quando estamos juntos é outra vibe, é outra pica, mas isso não pode ser desculpa para tu deixares de louvar o nosso Deus. Então, o grupo de louvor, ele vai dirigir-nos e aproveita esta oportunidade. Somos tão privilegiados por termos esta oportunidade de, mesmo em casa, podermos louvar juntos o nosso Deus. Então, levanta-te do sofá, ou bate as tuas palmas, ou faz aquilo que tu quiseres, mas comigo e com a igreja em conjunto vamos louvar o nosso Deus. Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma reunião no Vida Lisboa e eu hoje quero-vos convidar a adorar connosco, com o nosso Deus. Bora lá? Vou-vos pedir que escolham um sítio onde vocês podem estar completamente confortáveis, se for na vossa sala, no vosso quarto, mas um sítio onde vocês possam estar mesmo na presença de Deus, para aproveitar aquilo que Deus tem para falar contigo hoje. Bora lá! Glorioso dia, teu sangue
cadeias quebraram. Estava perdido, mas me encontraste. E hoje sei que me chamas teu filho. Tu me curaste quando ferido. Jesus, por teu amor hoje eu vivo. Há esperança para o futuro, pois tua voz me chamou e a escuridão me deixou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e a morte não me derrotou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tão brutal, tão brutal este sangue que nos resgata, que nos tira da morte. E sabem, enquanto eu orava antes de vir para aqui, eu senti mesmo que a presença de Deus estava a falar ao meu coração. E eu sei que hoje, no sítio onde tu estás, a presença de Deus quer falar ao teu coração. E às vezes as circunstâncias da nossa vida parece que nos cegam. E tu podes dizer, estás a ser egoísta. Eu estou a passar por isto, eu estou a passar por aquilo, eu não tenho que comer, eu não tenho onde dormir, eu não tenho trabalho, eu não tenho como dar comida para os meus filhos, mas eu tenho uma solução para ti. Jesus Cristo é a solução e Ele hoje quer falar ao teu coração. Por isso, vamos aproveitar a presença de Deus, vamos retirar este tempo, vamos levantar as nossas mãos, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos levantar a nossa voz, vamos chorar se for preciso, porque Deus tem a solução para ti. E se calhar a solução não é para hoje, não é para amanhã, mas Deus está contigo, Deus vai te guardar, Deus vai te trazer a vitória, Deus vai te trazer o suprimento. Por isso bora lá aproveitar, bora lá usufruir deste Deus que está sempre connosco, que não morreu, que está vivo e que veio para nos trazer a felicidade, que veio para nos trazer a paz que excede todo o entendimento. Bora lá. As trevas podem tentar derrotar-me, mas nunca me irão vencer, pois o Deus que eu sirvo faz-me ser um vencedor. O meu Deus não falhará, o meu Deus não falhará. A vitória irei ver, a vitória irei ver. A batalha pertence a ti, Deus. A vitória irei ver, a vitória irei ver. A batalha pertence a ti, Deus.
Pegamos em ti, Jesus. Pegas em tudo que o mal criou e transformas em bom. Transformas em bom. Pegas em tudo que o mal gerou e transformas em bom. Transformas em bom. Pegas em tudo que o mal gerou e transformas em bom. Transformas em bom. Pegas em tudo que o mal gerou e transformas em bom. Transformas em bom. Tu pegas, Jesus. Pegas em tudo que o mal gerou e transformas em bom. Transformas em bom. Tu pegas. Pegas em tudo que o mal gerou e transformas em bom. Transformas em bom. A vitória irei ver. A vitória irei ver. A batalha pertence a ti, Deus. A vitória irei ver. A vitória irei ver. A batalha pertence a ti, Deus. A vitória irei ver. A vitória irei ver. A batalha pertence a ti, Deus. A vitória irei ver. A vitória irei ver. A batalha pertence a ti, Deus. Ti, Jesus. Meu Deus. Tão bom sabermos esta verdade incrível, que as nossas batalhas, as nossas lutas já estão ganhas. A vitória já é nossa. E se tu não acreditas nisso, é bom que comeces a acreditar, porque é exatamente isto que a Bíblia diz, que Deus já sabe o que é que se vai passar, Ele já passou por isso e Ele já ganhou por ti e por mim. Todas as nossas lutas, tudo aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais fácil, das mais pequeninas às maiores, tudo aquilo pelo qual nós passamos, Deus já ganhou para nós. E é tão bom nós termos estas certezas, ok? É mesmo importante. Malta, rapidamente vamos passar aqui aos nossos anúncios. No entanto, são muito boas notícias, ok? Para começar, no próximo domingo, online ainda, ok? Vamos ter a nossa celebração de Páscoa. Estamos super entusiasmados com tudo aquilo que temos estado a preparar. É uma fase muito importante na vida da Igreja. A Páscoa, a altura em que Jesus ressuscitou, o momento em que foi crucificado e depois então ressuscitou, tudo aquilo que Deus fez por nós para que nós hoje pudéssemos viver esta vida incrível que vivemos, com todas as nossas dificuldades, todas as coisas boas, todas as coisas menos boas, mas é tão bom nós podermos celebrar a vida de Jesus. Então no próximo domingo, juntem-se a nós, novamente online, para podermos celebrar a Páscoa, ok? Também, no dia 11, temos uma novidade. Próximo domingo vamos estar presencialmente, ok? Nós vamos voltar às nossas reuniões presenciais e estamos super entusiasmados por estar de novo juntos fisicamente, sempre, claro, cumprindo todas as regras, todas as restrições em peso, ok? Para podermos estar seguros também. No entanto, estamos mesmo entusiasmados porque podemos voltar a estar juntos e ter um pouco daquilo que é tão típico português e muito humano também, que é o contacto físico, apesar de todas as distâncias, não é? Mas vai ser muito importante. Nós temos aprendido imenso ao longo destes tempos no online, temos crescido também, tem sido algo bom, no entanto tem esta parte negativa, que é que nós não podemos estar juntos. E a partir de agora, a partir do dia 11, não é de agora, dia 11, vamos então estar juntos. Portanto, marquem já nas vossas agendas e quero ver-vos a todos lá, ok? Muito bem. Malta, também não esquecer algo muito importante, que é um valor bíblico, é um valor também da nossa casa, que são as nossas ofertas.
ok? Vou estar a passar também as formas pelas quais vais poder ofertar, vais poder dar e contribuir para a nossa casa. É desta forma que nós conseguimos depois abençoar os outros de várias formas. Então é muito importante o vosso contributo também, o nosso contributo também, não é? E vamos então contribuir. Antes de passarmos para a nossa mensagem de Deus, que o pastor Tiago já esteve a preparar e já está preparado para nos partilhar connosco, eu queria só orar por todos nós, ok? Então, se me permitem, vamos então orar. Pai, muito obrigada por tudo aquilo que tu tens feito em cada um de nós. Obrigada pela vida de todos os que estão a assistir. Obrigada pela vida de todas as pessoas envolvidas a fazer e construir igreja. Muito obrigada, Pai, por tudo aquilo que tu fazes em nós. Eu quero te agradecer, Deus, pela vida do pastor Tiago e por tudo aquilo que ele tem aprendido de ti para poder transmitir a cada um de nós, Deus. E nesta hora, Pai, eu quero te pedir que tu possas encher as nossas vidas e os nossos corações com tudo aquilo que tu partilhaste com o pastor Tiago para ele poder partilhar connosco. Eu quero te pedir que tu possas abrir os nossos ouvidos e os nossos corações para estarmos receptivos a ouvir de ti, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço tudo isto. Amém. Amém. Vamos então escutar a mensagem que o pastor Tiago tem para partilhar connosco. Muito bom dia a todos. Estamos quase a voltarmos a estar juntos presencialmente. Estamos ansiosos, certamente todos nós estamos, e há um poder enorme, e esta é a verdade, quando a igreja está junta, se reúne para louvarmos e adorarmos Jesus. Mas está quase, como já foi anunciado também pela Eva, dia 11 de Abril estamos juntos, finalmente. Mateus capítulo 21, versículo 13, e eu gostava que vocês abrissem as vossas Bíblias também. Mateus capítulo 21 e versículo 13. E o tema da minha mensagem hoje é oração. Vamos falar sobre oração, um tema tão importante também para as nossas vidas. E disse assim Jesus um dia: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Uma das coisas que nós aqui em casa, na nossa família, mais fazemos é cultivar o valor da oração na vida dos nossos filhos. Não apenas a oração no sentido individual, mas em conjunto enquanto família. Foi por isso que nós, o ano passado, no início do ano passado, 2020, nós começámos a ter uma vez por semana aquilo a que nós chamamos de culto doméstico, em que eu, a Eva, juntamente com os nossos filhos, nós geralmente à terça-feira à noite, depois do jantar, nós tiramos tempo para podermos aprender da palavra juntos, louvarmos e orarmos juntos. E tem sido um tempo fantástico, e agora também com a Sara e a Sofia mais crescidas, as questões que elas vão colocando, as dúvidas que têm, é mesmo um tempo fantástico. Mas não apenas nós todos como família, mas mesmo como casal. Eu e a Eva, nós decidimos no confinamento passado criar este hábito, no meio de toda a azáfama do dia-a-dia, a agenda cheia, criar este bom hábito de nós logo pela manhã, para além do tempo individual, devocional individual que ela tem, que eu tenho e que é insubstituível também, termos este tempo para, em casal, nós orarmos juntos e lermos a palavra de Deus. E é absolutamente fantástico. E nós fazemos isto porque nós queremos que os nossos filhos cresçam a saber que em momentos de sucesso e insucesso, de vitória ou derrota, de clareza ou de dúvida, de saúde ou ausência de saúde, nós queremos que eles saibam e cresçam a saber que em momentos de transição e de mudança, a oração é fundamental. Falar com Deus, porque é isso que é a oração, é fundamental na nossa vida e é uma base sólida para nós. E como igreja, nós percebemos que os tempos que estão diante de nós são tempos de transição, são tempos de mudança, e nós precisamos de nos relembrar que com tudo o que está diante de nós como igreja, não basta nós sonharmos, não basta nós ambicionarmos, não basta nós acreditarmos. Igreja, nós precisamos de orar. Nós precisamos de investir numa vida de oração, porque é um valor fantástico na nossa casa. Os grandes feitos que encontramos na Bíblia e em toda a história da igreja começaram com oração. Começaram com oração. Para irmos mais longe como igreja, como indivíduos, e vermos a ação do Espírito Santo em nós e através de nós,
nós precisamos de orar, nós precisamos de passar tempo com Deus. E eu gostava mesmo que nesta manhã nós pudéssemos gravar isto dentro de nós. É interessante que Christine Caine, uma pregadora muito conhecida e autora, ela usou um dia a seguinte frase: a medida do avivamento é proporcional à medida da oração. A medida do avivamento é proporcional à medida da oração. Eu fui ao dicionário ver, não um dicionário teológico, mas o nosso dicionário, ver o que significava avivamento, a palavra avivar, e significa isto: dar vivacidade, tornar mais vivo, fazer reviver, renovar. E eu gostava de vos dizer isso, e gravem, tomem nota, apontem em qualquer sítio, mas ouçam isto com atenção. O avivamento da nossa alma não depende dos eventos exteriores a nós, mas da nossa predisposição de caminharmos e nos relacionarmos com Jesus diariamente. E isso só é possível através de uma vida diária de oração. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. E o mesmo que disse estas palavras foi o mesmo que foi um exemplo do seu dia-a-dia, daquilo que é viver uma vida de oração. E em Lucas capítulo 22, onde nós vamos centrar também a nossa mensagem mais em detalhe, Lucas capítulo 22, versículos 39 a 46, aqui neste texto nós encontramos 4 verdades acerca da oração que nos ajudam a navegar em tempos de transição, em tempos de mudança. Então, primeira verdade, a oração prepara-nos. A oração prepara-nos. Versículo 39 de Lucas 22 diz o seguinte: Jesus saiu para o Monte das Oliveiras como era costume. Interessante este detalhe. Os discípulos foram com ele e quando lá chegou, vamos saltar para o versículo 41, afastou-se deles a uma curta distância e, pondo-se de joelhos, orava. Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar. Jesus sabia aquilo que estava prestes a acontecer. Jesus sabia que ia haver uma espécie de um momento de transição, de mudança na vida dele, na vida dos discípulos, daqueles que caminhavam perto também dele. Jesus sabia que iria ser preso e que iria ser morto também. E ele estava a sentir a dor e a ter aquela dor do sofrimento que ele sabia que ele ia passar por causa de salvar a nossa vida. E é interessante, ele foi para o Monte das Oliveiras orar porque ele via na oração uma âncora para a sua vida. Ele usou a oração para se preparar para o que estava prestes a acontecer. Ouçam isto, Jesus, o próprio Jesus, aquele que nos criou, aquele que nos salvou, ele deu uma importância única ao tempo que ele tinha para orar, para falar com o Pai do céu. E ele próprio, antes deste grande desafio que estava diante dele, ele usou a oração para se preparar para o que estava prestes para acontecer. Agora notem, era costume de Jesus, ou era um costume de Jesus, se retirar para orar. Ele não fazia isto apenas de vez em quando. Era um costume, era um hábito. Tanto antes de alguma coisa que estava prestes para acontecer, como depois, por exemplo, de estar com uma grande multidão durante horas a ensinar essa multidão. E isto mostra-nos, na vida de Jesus, que a oração é o reconhecimento de que precisamos de Deus sempre. Em qualquer altura, em qualquer momento da nossa vida, seja qual for, nós precisamos de Deus sempre. E isso precisa de se tornar em nós um hábito diário. Se como igreja nós queremos ter o nosso coração preparado para as oportunidades que Deus tem diante de nós, pessoal, nós precisamos de orar. Só se constrói uma igreja que constrói uma nação com oração. Passando tempo com o Pai, passando tempo com Deus, falando com Ele, porque a oração torna o nosso coração audível para Ele e torna o coração dele audível para nós também. A oração é uma das formas principais que Deus tem em falar connosco, de escutarmos o que Ele tem para nos dizer. E ouçam isto, o que Ele tem para nos dizer é importante demais para ser negligenciado. Vocês sabiam que negligenciar a oração é pecado? Negligenciar a oração é pecado. O profeta Samuel disse o seguinte: quanto a mim, longe de mim
que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Uau! Se como igreja nós queremos ter o nosso coração preparado para as oportunidades que estão diante de nós, nós precisamos de levar a oração a sério. E esta é a primeira grande verdade. Segunda grande verdade acerca da oração. A oração restaura-nos. Eu gosto tanto disto. A oração restaura-nos. Versículo 41 de Lucas 22. Diz que Jesus, pondo-se de joelhos, orava assim. Versículo 42. Pai, se for do teu agrado, livra-me deste cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Nisto apareceu-lhe um anjo do céu que veio fazer o quê? Dar-lhe forças. Tão bonito este texto, dar-lhe forças. Quando eu estava a ler este texto novamente e a preparar esta mensagem, lembrei-me de um dos momentos mais difíceis da minha vida, em que o meu coração sentiu profundamente angustiado, triste, e foi na oração que eu me senti literalmente restaurado. Depois de uma manhã inteira em que parecia que só eu é que falava e que Deus estava em total silêncio, houve ali momentos que eu disse, Deus, será que tu me estás a ouvir? E Deus calado, literalmente uma manhã inteira. Eu tinha deixado os miúdos na escola. Na altura ainda não tínhamos o Simão, deixei as miúdas na escola, vim para casa e praticamente quase daí cerca de 9h30 até 1h da tarde, eu estava angustiado, triste, a falar com Deus, mas parecia uma espécie de monólogo. Mas depois de uma manhã inteira em que parecia que só eu falava com Deus, e Deus estava em total silêncio, Deus disse-me o seguinte, depois de todo aquele tempo. E foi suficiente para mim. Ele disse o seguinte, simplesmente mantém-te comprometido e fiel àquilo que eu coloquei no teu coração para fazer. Vocês não imaginam o impacto que estas palavras tiveram na minha vida até ao dia de hoje. Que me têm acompanhado até ao dia de hoje. Eu não precisei de saber mais nada. Eu só precisei de saber que Ele me escutou. E só precisei de saber que aquilo que Ele tinha colocado no meu coração era real. E isso restaurou completamente a minha vida, porque me deu uma convicção profunda acerca de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e também para a vida da minha família. Estas palavras restauraram completamente e fizeram-me levantar de onde estava, daquele lugar de, se calhar, de tristeza, de angústia, e olhar novamente para Deus, convicto daquilo que Ele tinha para a nossa vida. Jesus estava prestes a iniciar, de acordo com o texto, o momento mais difícil e desafiante do seu percurso nesta terra. Completamente. O maior dos acontecimentos da história da humanidade, a nossa salvação. Trouxe também, eu acredito, a maior das dores que alguma vez alguém possa ter sentido. E esta é a minha convicção. Eu acredito que a dor que Jesus sentiu foi a maior das dores que alguma vez alguém possa ter sentido na sua vida. E muitas das vezes é isto que acontece. E eu gostava de nos alertar para isto, igreja, que momentos de transição e mudança de novas oportunidades para nós também trazem consigo momentos de dor. Por isso é que é tão necessária a oração, porque ela restaura-nos. Ela restaura a nossa vida. É inevitável nós, perante aquilo que está diante de nós, perante o nosso percurso, individualmente como igreja, nós vamos passar momentos de luta, nós vamos passar momentos de dor. Por isso é que precisamos de orar, passar tempo com Deus. Para quê? Para que Ele nos restaure. E que em momentos iguais àqueles que eu vivi, que eu vou possivelmente, e tenho desde essa altura, vivido outros, que nós possamos como igreja ser restaurados através da oração na presença de Deus. Por isso é tão necessária então a oração, porque ela restaura-nos. É nos momentos que falamos com Deus que nós nos sentimos restaurados, renovados por Ele, porque Ele renova as nossas forças. Em terceiro lugar, terceira verdade, a oração previne. A oração previne. Diz o texto que Jesus, entretanto, levantou-se, depois de estar a falar com Deus, com o Pai, diz que levantou-se, foi ter com os discípulos e diz que os encontrou a dormir. E o versículo 46 diz então o seguinte: vocês estão a dormir? Levantem-se e orem, para não caírem em tentação. Eu acho que é importante dizer isto antes de avançar. A tentação
não é pecado. Ceder à tentação é, ok? A tentação não é pecado. Ceder à tentação é que é. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, de praticar, é exercício físico. Eu gosto muito de praticar exercício físico, aliás, desporto no geral. E uma das coisas que eu acho que todos nós sabemos que é muito importante na prática de exercício físico ou de qualquer desporto é nós acompanharmos esse exercício físico com uma boa alimentação, com uma alimentação saudável. Penso que é do conhecimento de todos nós. Agora, uma boa execução, e ouçam isto com atenção, uma boa execução da atividade física sem corretos hábitos alimentares pode gerar lesões graves no nosso corpo. E da mesma maneira, como igreja, não basta apenas nós executarmos bem as responsabilidades que nós temos em mãos. Nós precisamos de alimentar corretamente a nossa alma, de forma a prevenir lesões graves no nosso espírito. Eu volto a repetir. Como igreja, não basta apenas executar bem as responsabilidades que nós temos em mãos. E que o Espírito Santo nos ajude a entender isto e a guardar isto no nosso coração, a descer mesmo ao nosso coração. Nós precisamos de alimentar corretamente a nossa alma, de forma a prevenir lesões graves no nosso espírito. Quando Jesus disse, orem para não caírem em tentação, no relato de Mateus nós percebemos que Jesus disse aos discípulos, mas que particularmente ele se dirige a Pedro. Porquê? Porque antes de eles irem ao Monte das Oliveiras, ele tinha estado à mesa com os discípulos e a dada altura ele vira-se para os discípulos, aqueles que o acompanharam durante 3 anos e que aprenderam tanto com ele e que o amavam, eu acredito tanto, viraram-se para Jesus e disseram, ou Jesus virou-se para eles e disse assim, olha, vocês vão todos abandonar-me. E eu imagino a reação daqueles discípulos. E Pedro virou-se para Jesus e disse, o quê? Nem pensar. Notem, Pedro a dizer isto, tipo a exercitar bem a parte física, o exercício físico, de acordo com o exemplo que eu há bocado estava a dar. Ele tem boa forma física, não é? Com boa responsabilidade daquilo que, entre aspas, tinha em mãos. E ele, Jesus, o quê? Tu estás a dizer o quê? Que nós vamos te abandonar. Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Jamais eu irei abandonar-te. E Jesus vira-se para ele e diz assim, olha, isso vai acontecer. E Pedro a insistir com Jesus... É fantástico este texto do ponto de vista humano, a convicção de Pedro e tudo isso, perceber ali uma série de nuances. E Pedro diz assim, não Jesus, tu como quem diz, tu é que estás errado, porque eu nunca vou negar. E Pedro até acrescenta alguma coisa, ainda que eu tenha que morrer por ti. Nós sabemos a continuação da história e sabemos que Pedro acabou mesmo por negar Jesus, mas nós também sabemos que Jesus o alertou para orar de forma a prevenir a situação, porque a oração dá-nos força perante as tentações. Nós sabemos, sim, que Pedro acabou por negar Jesus. Por isso é que Jesus lhe disse no Monte das Oliveiras, Pedro, tu estás a dormir. Às vezes parece que Deus é como se estivesse a falar para nós, não é? Tiago, tu estás a dormir. Tu não consegues aguentar nem 1 hora acordado. Ora, não sei se Jesus diz opá, mas pronto, isso é outra história. Mas ora, levanta-te, há uma atitude da nossa parte, há alguma coisa que nós temos que fazer pela nossa própria vida. Levantem-se e orem, responsabilidade individual. Que nós temos, queremos viver uma vida de avivamento, como eu já disse no início, e deixem-me lá ir buscar outra vez um bocadinho essa ideia, tem a ver com uma predisposição de cada um de nós individualmente de querer viver avivado. Não é à espera de coisas exteriores, de eventos, disto, daquilo, de acontecimentos, não. Tu podes viver, ainda que ninguém viva avivado à tua volta, ainda que não esteja a haver um tempo de avivamento no nosso país, tu podes estar individualmente a viver um tempo de avivamento, porque só depende de cada um de nós individualmente, em buscarmos a Deus, a termos a ação de Deus na nossa vida. Por isso é que Jesus o alertou e para o prevenir relativamente à situação que estava para acontecer. A oração dá-nos força perante as tentações. Por isso é que ele disse no versículo 41, Jesus disse, estejam atentos e orem para não serem vencidos pela tentação.
Tentação não é pecado, mas ceder à tentação é. E nós precisamos de orar, porque a oração previne alguma coisa menos boa. E sabem, deixem-me refletir com vocês, tantos problemas podem ser, ou podiam, ou podem daqui para a frente ser evitados, ou pelo menos conduzidos de maneira diferente, se todos nós vivêssemos ou tivéssemos uma vida de oração. E na vida da igreja é exatamente a mesma coisa. Tanta coisa poderia ser evitada se cada um de nós se preocupasse em viver uma vida de oração. E aquilo que a palavra de Deus nos desafia, que é o objetivo nesta manhã, é que nós nos sintamos desafiados pela palavra, não pela palavra do Tiago, mas por aquilo que Jesus deixou escrito, pelo seu exemplo de vida, a vivermos uma vida de oração. Na nossa caminhada como igreja é tão fácil nós cairmos na tentação de nós acharmos que o sucesso que temos ou que iremos ter será pelos nossos méritos, pelas nossas capacidades, pelas nossas estratégias, que nunca esqueçamos que tudo é por causa de Jesus e para Ele, e que a nossa vida depende inteiramente dEle. E na oração nós encontramos prevenção, encontramos força, encontramos capacidade para vencer a tentação. Em quarto lugar e último lugar, quarta verdade acerca da oração, a oração mantém-nos no caminho. Jesus disse o seguinte: Pai, se for do teu agrado, livra-me deste cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Fantástico. Jesus abre o seu coração para o Pai e pergunta se há um caminho diferente. Se há outra alternativa. Foi legítimo. Ele era humano. Ele estava a sentir uma dor imensa na sua vida, no seu coração. No entanto, ele diz, mas que seja feito como tu queres. E às vezes é tão difícil nós dizermos estas palavras. Por isso é que nós precisamos de orar, porque a oração mantém-nos no caminho. Há possibilidade? Não há, mas olha, acima de tudo, quer haja, quer não haja, que seja como tu queres, Pai. Que seja como tu queres, Deus. A oração mantém-nos no caminho. Jesus não perguntou se era possível mudar o propósito, que era salvar a humanidade. Ele perguntou se haveria possibilidade de não ter que passar por todo aquele sofrimento. É diferente. Porque ele próprio abraçou o propósito pela qual veio à Terra, que era o propósito final da sua vida na Terra, morrer por nós e ressuscitar. E isto é fantástico. Momentos de transição e mudança requerem de nós convicções fortes, e a oração ajuda-nos nesse processo. Muitas das vezes é tentador nós seguirmos caminhos mais fáceis, individualmente, como igreja, para tudo às vezes até se tornar mais rápido, mas que a convicção daquilo que Jesus nos pediu para fazer seja mais forte. Jesus disse, volta a relembrar, no entanto, não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Posso ser honesto e abrir o meu coração um pouco mais com vocês? A minha maior preocupação, e da Eva como pastores da Vida Lisboa, é esta. E que seja a nossa preocupação de todos nós. Que seja esta. Nós não queremos viver o caminho de outros. Nós queremos viver o caminho que Deus tem para nós. Para esta comunidade. Porque eu acredito que Deus tem propósitos diferentes para diferentes comunidades. Sem dúvida alguma, aquilo que nós precisamos é de abraçar, com toda a dor, com mais dor ou menos dor, aquilo que Deus nos pediu para fazer. E essa deve ser a nossa responsabilidade como igreja. Pode doer, pode demorar mais tempo, menos tempo, a vermos determinadas coisas. Não interessa. Nós queremos é ser obedientes àquilo que Deus nos pediu para fazer. Porque isso é o mais importante. Porque o maior sucesso da nossa vida está na nossa obediência a Ele. A oração mantém-nos no caminho. Igreja, que em todo o tempo, que em todas as estações, que em todas as oportunidades e desafios diante de nós possamos orar, possamos depender de Deus, olhar para Ele e nos deixarmos liderar por Ele. A oração é importante demais para ser negligenciada e nós queremos ser conhecidos como uma casa que acredita e valoriza o poder da oração.
e que ora. Porque não basta apenas nós acreditarmos no valor e no poder da oração, nós precisamos de orar. E a Bíblia é clara, quando nós oramos as coisas acontecem, milagres acontecem, salvação acontece, a nossa vida é transformada, é restaurada. Este é o poder da oração. Jesus deseja, porque a casa é dele, a igreja é dele, e ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. E ai de nós que possamos adulterar algum dia aquilo que é o desejo do dono da igreja, do Senhor da igreja, para este tempo e para nós enquanto filhos dele. Para concluir, apenas para recapitular, a oração então ela prepara-nos, ela restaura-nos, ela previne e ela mantém-nos no caminho. Eu gostava de terminar da seguinte forma, dizendo e realçando o seguinte, que a oração tem mudado vidas e circunstâncias de tanta gente ao longo da história. É este o poder da oração. Da mesma maneira como a tua vida pode mudar hoje com uma simples oração. Uma simples oração de arrependimento e de entrega. Orar é falar com o nosso Criador, com aquele que nos ama e que fez tudo para salvar a nossa vida. A Bíblia diz também que todos nós pecamos e que estamos separados de Deus. Mas em Cristo Jesus, por causa do seu sacrifício, nós podemos de novo ter paz com Deus. Porque em Cristo, ou o próprio Filho de Deus, Ele restituiu a paz entre nós, a humanidade, e Deus. E com arrependimento dos nossos pecados, porque o pecado existe, ele é real, e fé de que Jesus é o Filho de Deus, tu podes ser salvo hoje mesmo. Hoje mesmo. Não apenas tu, mas tu e a tua casa. Fantástico! A palavra de Deus é viva, é real, ela enche o nosso coração e nós queremos olhar para ela, ser alimentados por ela e queremos perceber, porque ela o diz, que a oração é fundamental na nossa vida. Igreja, vamos semear o valor da oração nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso círculo de amigos e vamos mesmo viver vidas de oração. E se tu que estás a ouvir a palavra de Deus, estás a perceber aquilo que tem sido dito, eu gostava de te lançar este desafio, aceitar Jesus no teu coração. Eu vou orar por ti agora mesmo e enquanto eu estou a orar, que tu possas, no teu coração, fazer também esta oração, acompanhar-me, simplesmente dizer sim, é verdade, eu acredito, eu aceito e nós queremos te ajudar também neste processo de caminhada ou de início de caminhada no teu relacionamento com Deus, porque é a caminhada mais linda que alguém pode viver. Então eu gostava que nós fechássemos os nossos olhos. Deus, muito obrigado pelo teu amor e pela tua palavra que é fantástica. Deus, eu oro para que agora mesmo, se alguém tem este desejo de te aceitar no seu coração, de te seguir, de começar a viver um relacionamento contigo de hoje em diante, Deus, eu oro para que tu possas perdoar os seus pecados, que haja arrependimento nos seus corações. Deus, eu oro, Deus, para que tu possas trazer fé e convicção de que tu estás vivo, Jesus, e que tu vives para sempre. Deus, eu oro para que o início desta caminhada seja uma caminhada linda e que tu os ajudes, Deus, a te encontrarem nos mais pequenos detalhes da sua vida, Pai. Deus, eu quero orar também pela tua igreja. Ajuda-nos a ser uma casa que ora, uma casa de oração, não apenas a acreditar no valor, Deus, e no poder da oração, mas a orarmos. Deus, a cada um de nós individualmente a sentimos esta responsabilidade, este dever, como a tua palavra também nos ensina, que nós temos enquanto teus filhos, de falar contigo, de passar tempo contigo, de orar a ti, Deus. Deus, eu oro, Deus, para que de facto com tudo aquilo que está diante de nós, nós possamos abraçar isso, mas abraçar isso recheados de oração, Deus, recheando a nossa vida de oração, Deus, da tua presença. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar isto e pedir para que de facto, Deus, nós possamos ver a diferença, Deus, que acontece na vida de quem te coloca em primeiro lugar. Pai, ajuda-nos a, como igreja, a crescermos, a irmos mais longe, completamente firmes e convictos de que tu estás connosco e que tu nos ajudas nesta caminhada. Pai, muito obrigado pelo teu amor e pela tua fidelidade. No nome de Jesus,
Amém. Amém. Pessoal, foi tão bom nós estarmos aqui juntos. Desejo-vos uma semana fantástica. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, mesmo se tu aceitaste Jesus no teu coração, se tu tomaste esta decisão, entra em contacto connosco através de mensagem privada das nossas redes sociais ou através do nosso e-mail igrejavidalisboa@gmail.com e nós teremos a maior alegria de entrar em contacto contigo. Por isso, então, boa semana, Deus vos abençoe muito.